Oiê! Eu tô aqui para apresentar o quarto vídeo do segundo módulo do projeto Gaia Filibata, Filosofia em Território Virtual. Esse segundo módulo tem como tema Fake News e é conduzido pelos professores Márcio Mioto, da Universidade Federal Fluminense, e pelo professor Matheus Hidalgo, da Universidade Federal de Sergipe. Nesse quarto vídeo, o professor Matheus Hidalgo analisa para a gente o tema Fake News, considerando o cenário político nacional. Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter e com a palavra o professor Matheus Hidalgo. Olá a todas e a todos. Então, dando continuidade ao segundo módulo do projeto Gaia Nefelibata, cujo o tema desse segundo módulo é Fake News e daí, eu pretendo tecer algumas considerações sobre a relação entre fake news e pós-verdade em tempos de Covid-19. Então, me parece que no cenário político brasileiro atual, talvez o emblema máximo do simulacro de democracia que se pretende impor à população brasileira seja o slogan de campanha do último presidente eleito da República Federativa do Brasil, que diz: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Esse slogan, que ainda hoje é exaustivamente repetido, frequentemente segue acompanhado do bordão autoritário "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Então, se pensamos um pouco no sentido dessas frases, desses slogans, e quando falamos de slogans falamos de propaganda, é evidente, em primeiro lugar, que se trata de uma declaração explícita de guerra contra o Estado laico. Além disso, um segundo ponto, e é esse que eu gostaria de destacar, o que mais chama atenção nesses slogans é menos o conteúdo evangélico, teológico, que supostamente eles veiculam, do que uma certa discrepância. Uma discrepância escandalosa com a realidade. Afinal, é nítido o abismo existente entre o discurso daqueles que propagam essas frases de um lado e de outro suas práticas políticas efetivas. Como todos nós sabemos, a propagação deliberada de mentiras, ou seja, a propagação de notícias mentirosas, propaganda enganosa, fake news, em suma, teve uma implicação direta no resultado eleitoral de 2018. Então, casos como o do kit gay e o da mamadeira de piroca, por exemplo, foram sistemáticos e recorrentes, tanto na campanha presidencial quanto nas campanhas dos governos estaduais e das casas legislativas, Congresso e Senado daquele ano. Então, o que isso significa, né? Qual o sentido desse abismo tão brutal, tão escandaloso, entre o discurso e a prática no cenário político brasileiro? A pergunta pelo sentido, nesse caso, ela está menos ligada ao conteúdo dos enunciados do que aos seus efeitos, ou seja, as consequências práticas e efetivas que esses enunciados produzem. Então, para ilustrar, pensemos em alguns casos concretos. Se acessamos o site aosfatos.org e procuramos por todas as declarações de Bolsonaro, encontramos a seguinte afirmação, abre aspas: "Em 615 dias como presidente, do primeiro dia do seu mandato até o dia 7 de setembro de 2020, que foi quando eu consultei o site, Bolsonaro deu 1.644 declarações falsas ou distorcidas". Fecha aspas. Então foram 1.644 declarações falsas ou distorcidas em 615 dias. Ou seja, aquele que hoje ocupa o cargo máximo do Executivo brasileiro fez, no exercício do cargo, que é um cargo público, diga-se de passagem, em média, 2,7 declarações falsas ou distorcidas por dia. E isso foi feito justamente por aquele que propaga aos quatro cantos que está do lado, vejam só, da verdade. Então tudo indica, portanto, que esse abismo entre teoria e prática não é obra do acaso. Ao contrário, é estratégico, né? Há uma racionalidade nisso, ainda que essa racionalidade seja destrutiva. Então, se essa hipótese estiver correta, a pergunta agora seria outra. Seria: quais os efeitos dessa estratégia política? O que ela produz? Para além do resultado eleitoral,
quais as consequências políticas, sociais e culturais do uso deliberado, sistemático e em larga escala de mentiras como forma de governar? Evidentemente, seria muito difícil responder inteiramente essa pergunta num vídeo tão curto. Nem é esse o meu propósito aqui. Mas o que talvez valha a pena destacar é que, apesar de não podermos responder essa pergunta completamente, de outro lado, também é evidente que talvez não seja preciso analisar o conteúdo de cada uma dessas declarações falsas ou distorcidas, no sentido de que elas não correspondem aos fatos, para constatarmos que, do ponto de vista funcional, ou seja, aquilo que efetivamente é produzido no mundo social, através do uso desses slogans, se trata essencialmente de instaurar uma política de divisão no país. Trocando em miúdos, o projeto de sociedade subjacente aos slogans do bolsonarismo é o seguinte: somos nós, isto é, aqueles que são a favor do presidente, verdadeiros patriotas, honestos, trabalhadores, pessoas de bem, que acreditam em Deus, etc., contra eles, isto é, aqueles que são contra o presidente, comunistas, petistas, corruptos, vagabundos, arruaceiros, militantes, ateus, etc. Em linhas gerais, essa política de divisão é a definição mesma do fascismo, tal como o filósofo americano Jason Stanley, da Universidade de Yale, usa esse conceito. Em seu livro, que se chama Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles, Stanley escreve: o sintoma mais marcante da política fascista é a divisão. Destina-se a dividir uma população em nós e eles. Todo o mecanismo da política fascista trabalha para criar ou solidificar essa distinção. E os exemplos dessa política de divisão são muitos por aqui, né? Então, Brasil, ame ou deixe, vai para Cuba. Quem conhece um pouco da história relativamente recente do país sabe muito bem a origem desses e de muitos outros slogans parecidos. Então, pretende-se agora que aqueles que se percebem como cidadãos de bem, os verdadeiros patriotas, devam se engajar numa cruzada fundamentalista, a cruzada da civilização judaico-cristã ocidental, que seria representada pelo bolsonarismo, contra o marxismo cultural, ou seja, na prática, contra toda e qualquer forma de oposição. Numa escala que vai desde partidos políticos até o Vaticano, passando por cientistas, universidades, centros de pesquisa, Declaração Universal dos Direitos Humanos, as ONGs ligadas às causas indígenas, sociais, ambientais, as pautas feministas, raciais, LGBTQI, etc. E que ninguém se engane, esse pensamento binário e pueril, do bem, que seria um conservadorismo liberal, contra o mal, e aí se inclui liberalismo clássico, social-democracia, esquerda, tanto faz. Então, esse pensamento binário, então, potencializado por sistema de acesso e gerenciamento de dados privados e pelo uso ardiloso de algoritmos eficazes de engenharia social, são capazes de radicalizar tendências políticas e ideológicas através de mensagens, com alvos precisos, em horários específicos, que são disparadas em massa nas redes sociais e nas mídias digitais. E isso, nem na aparência, é inofensivo. Porque se a retórica não convence, a persuasão se faz pelo medo. Agora que o negacionismo histórico e a paranoia do comunismo fazem parte de muitos lares do país, um novo tipo de violência se cristaliza gradualmente no país. Então, ao comando das milícias digitais organizadas, dissidentes, tanto quanto opositores, sofrem ameaças, perseguições e linchamentos. Virtuais e reais. Deus vult. Nesse contexto, a covardia, o puxa-saquismo e o cinismo preponderam despudoradamente entre aqueles que apelam ao direito democrático da liberdade de expressão, em favor do direito antidemocrático de manifestar sua agressividade contra os mais vulneráveis, contra as minorias que clamam por direitos. Isso numa sociedade já tão injusta como a nossa. E entre esses slogans nós encontramos, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos. Eu pacificamente vou te matar. Marionete das forças neoliberais que lhe dão suporte econômico, político e institucional, o atual governo, que adota uma atitude de subserviência vergonhosa aos Estados Unidos, propositalmente radicaliza uma fratura que já está em curso há tempos no país.
Essa fratura iniciou-se, diga-se de passagem, mais ou menos junto com o surgimento da Operação Lava Jato, porque foi com a ajuda da espetacularização midiática e da frouxidão das instituições brasileiras que a Lava Jato, por meio de acordos de cooperação feitos a portas fechadas e ao arrepio das leis brasileiras, com o Departamento de Justiça americano, sob pretexto de combate à corrupção, a Lava Jato expôs seletivamente aos holofotes da opinião pública casos de corrupção da estrutura política, partidária e empresarial, envolvendo figurões da política nacional. Isso acabou por resultar, como se sabe, na retórica anticorrupção, que embasou o golpe parlamentar, jurídico, empresarial e midiático de 2016. Bem como, o que é ainda mais grave, na pavimentação da estrada real que conduziu o país ao bolsonarismo, ou seja, a demonização da política. Esse talvez seja o efeito mais nefasto do lavajatismo, a demonização da política. Pois foi a demonização da política que permitiu a vitória, nas eleições de 2018, daqueles candidatos que se venderam aos eleitores como não políticos, empresários, lobistas, policiais, militares da reserva, além de tantas outras figuras tarimbadas da política tradicional. Todos que se venderam como representantes da nova política, como é o caso do próprio presidente, Jair Messias, foram graciados pela demonização da política, ou seja, pela política que se vende como antipolítica, que se vende como ideologicamente neutra, nem à esquerda, nem à direita. O resultado foi que o debate público passou a ser nivelado por baixo, e boa parte da população brasileira caiu no engodo da retórica neoliberal, travestida de neutralidade ideológica. Pior ainda, gradualmente, o espectro político e ideológico que separa, no campo democrático, a direita da esquerda, foi deslocado como um todo, na direção de uma direita antidemocrática. As matizes graduais acabaram por se apagar em benefício do contraste máximo entre duas posições antagônicas. Toda a política ultraconservadora, ou de extrema direita, agora é denominada simplesmente direita, por contraste a qualquer posição divergente, por menor que seja, agora denominada simplesmente esquerda. Tanto que não são poucos os que vociferam contra a política tradicional, seja de esquerda ou de direita, meu partido é o Brasil. Se tentamos situar a gênese e a natureza da polaridade social em que nos encontramos, em seu contexto mais amplo de uma guerra cultural, não é difícil perceber que temos assistido à prevalência de sabotagem, inversão de valores e desmoralização da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, estratégias típicas de guerra híbrida, enxurradas de mentiras, fake news, distorções, mentiras, perseguição jurídica, etc., vêm sendo utilizadas nos últimos anos para destruir simbolicamente a realidade em benefício da ignorância. Então, não é por coincidência, então, que muitos meios de comunicação, completamente ignotos até bem pouco tempo atrás, e que ganharam espantosa visibilidade nas redes do dia para a noite, têm criado e endossado sistematicamente realidades alternativas, fundadas em percepções e sentimentos, sem nenhum ou quase nenhum lastro factual. Então, como todos sabem, não são poucas as teorias conspiratórias e negacionistas que circulam na internet. Então, nesse contexto, a estratégia política de propagação de propagandas mentirosas, fake news e teorias conspiratórias nas redes digitais, Google, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, essa propagação desempenha então um papel crucial, pois veiculam mensagens com forte apelo emocional, que fortalecem crenças pessoais e conquistam a opinião pública com maior eficácia do que fatos ou evidências objetivas. Não é por acaso, então, que aqueles em nossos dias que acreditam, por exemplo, que a Terra é plana, ou que o nazismo é de esquerda, ou que não existe racismo no Brasil, ou que o aquecimento global é uma invenção das esquerdas, ou que as universidades brasileiras não fazem pesquisa, apenas plantam maconha, produzem drogas sintéticas e fazem balbúrdia, etc., dificilmente se deixarão convencer por fatos ou argumentos contrários. Afinal de contas, teorias conspiratórias não são refutáveis. Porque toda e qualquer evidência contrária a uma teoria como essa é considerada parte essencial da conspiração alegada. Consequentemente, toda contestação objetiva será vigorosamente rechaçada.
Isso acontece frequentemente através de argumentos ad hominem, em que você, ao invés de discutir o conteúdo do argumento, você ataca a pessoa que está dizendo esse argumento. Então, o atestado de que a verdade está perdendo importância no debate político brasileiro reflete-se perfeitamente no contexto de pós-verdade, no conceito de pós-verdade. Esse neologismo, pós-verdade, foi eleito pelo dicionário Oxford como a palavra do ano em 2016. E lá nesse dicionário ele é assim definido, né? Então, segundo o dicionário, trata-se de um substantivo. Eu cito o dicionário agora. Ele diz que é um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Ou seja, tanto faz se o conteúdo referido pela mensagem corresponde ou não aos fatos, se a mensagem é verdadeira ou não. O importante é o afeto, o sentimento, o valor moral superior que a narrativa desperta nas pessoas que acreditam nessa mensagem. O que importa, então, é que a narrativa seja sentida como uma verdade superior, que ela seja intersubjetivamente partilhada, como um bem maior, entre os membros das diversas células sociais, virtuais e também reais, que se fortalecem pela delimitação de um adversário, tornado inimigo, comum a todos os que se reconhecem nessa mensagem. Então, a eficácia persuasiva dessa retórica, evidentemente, será diretamente proporcional ao medo que ela é capaz de produzir nos membros das diversas bolhas em que circula. Quanto maior o medo, maior a probabilidade de mobilização social por parte daqueles que são afetados pela pós-verdade. Então é evidente que não se trata, bem entendido, de ingenuamente querer expulsar a mentira da política. Seria impossível. Como afirma Basile, em um artigo chamado A Mentira na Política, onde ele está apoiado na Hannah Arendt, verdade e política não se dão muito bem uma com a outra. E parece que ninguém incluiu entre as virtudes políticas a sinceridade. Então, o problema da pós-verdade na política consiste, mais precisamente, no uso ardiloso da arte da desvalorização da verdade, com um propósito específico de radicalizar uma polaridade político-ideológica por meio do esmaecimento total das fronteiras entre fato, ou verdade, e ficção, ou mentira, até que o próprio tecido do espaço público seja rompido de uma vez por todas. Então, para concluir, eu gostaria de falar um pouco sobre essa racionalidade destrutiva desse projeto político que está em curso no país, ligado a essa tragédia social da Covid-19, da pandemia que estamos vivendo, né? Certamente não há uma contraprova possível à tese de que a pandemia do coronavírus é uma invenção da imprensa, que estaria criando uma histeria em torno de uma gripezinha qualquer, já que todos os fatos, evidências e argumentos apresentados, não só pelos noticiários nacionais e internacionais, mas também por epidemiologistas, infectologistas, virologistas, médicos, biólogos e cientistas, fazem parte de um imenso complô comunista e, consequentemente, não são dignos de credibilidade. Evidentemente, o objetivo dessa estratégia, no caso do Piniquim, é fazer com que apenas as mensagens veiculadas pelas redes sociais ligadas à família Buraco, e quem quiser que procure a expressão Holy Family, ou família Buraco, que vai saber do que é que eu estou falando, que apenas as mensagens veiculadas pela família Buraco sejam dignas de crédito. Então trata-se de uma retórica falaciosa, que sempre opera com chaves de sinais trocados, caneladas. Seria pertinente, então, traduzir o slogan com o qual começamos esse texto, conhecereis a verdade vos libertará, em termos mais adequados ao seu sentido concreto. Que seria, então, algo como: serás afetado pela pós-verdade e ela vos escravizará.